Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É mais uma alegria poder estar aqui, falando um pouquinho para vocês hoje, partilhando mais sobre a experiência até que eu vivo no consultório, né? Quem não sabe, eu sou psicóloga, já tem 22 anos, né? Estou com a colega aqui, Alexandra, também psicóloga, também católica, viu, gente? Estamos juntos aí nessa missão que o Senhor nos confiou, que eu vejo muito como missão, poder ajudar, né? Há tantos anos atrás, 20 e tantos anos atrás, a psicologia nem era muito assim reconhecida, muitas pessoas tinham muito preconceito, né? E Deus nos chamou para fazer psicologia. Era um curso que não vinha muito na minha cabeça na época. E veio esse chamado e o Senhor me deu essa graça dessa missão de poder estar atuando no consultório, né? Já há muitos anos. E hoje poder partilhar um pouquinho com vocês sobre depressão e ansiedade. A gente vê muito falar, né, do mal do século, a depressão, que atingiu de uma maneira assim muito grande, uma proporção muito grande, toda a humanidade, todo lugar. Então, várias pessoas com depressão. E muitas vezes a gente escutava falar, depressão é para quem não tem o que fazer, depressão é só para quem não tem Deus, depressão... E não é. Depressão é uma doença. É uma doença que pode e deve ser tratada. É uma doença que, graças a Deus, hoje tem recursos para que a gente possa tratar e se curar. Eu gosto muito de falar que Deus nos fez corpo, a matéria, que é o nosso corpo, o nosso físico, mente, dentro da mente o que nós temos? As emoções, a nossa história de vida, as lembranças, está tudo ali na nossa mente. E alma, corpo, mente e alma. Né? Dentro da alma é o nosso espírito. Então, na alma também, que está junto com a mente, que está junto com as nossas emoções. Então, nós somos interligados. Então, muitas coisas que afetam o nosso físico, vai afetar o nosso emocional. Então, às vezes eu passo algo emocional que vai afetar o meu físico, o meu espiritual também. Quantas vezes a gente passa um baque assim na vida, que pessoas falam, nossa, eu não estou conseguindo nem rezar, eu não consigo, porque o espiritual também foi afetado. Estamos interligados e é importante a gente cuidar do corpo, da alma e do espírito. Né? Muitas vezes eu fiquei muito tempo pensando que alma e espírito eram um só. E estudando, até em Jung coloca, né, que não, que é o corpo, que dentro da alma que está as emoções, a mente, a história, e tem o espírito que também está em nós. Tanto que Nossa Senhora fala, minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. E precisamos estar bem emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Cuidar. Quando eu tenho uma alimentação correta, quando eu faço atividade física, quando eu cuido do meu corpo, eu estou cuidando do meu físico. Vou ao médico, faço exames, né, o check-up, eu estou cuidando do meu físico. Quando eu cuido do meu emocional, né, hoje a irmã trouxe aqui pra gente, a Lúcia, falando de buscar alegria, não entregar a alma à tristeza. Isso também vai nos ajudar a cuidar das nossas emoções. Quando a gente busca, né, um psicólogo, busca alguém para conversar, busca estar bem entre a família, busca o perdão, tudo isso vai nos ajudar
também a ficar bem emocionalmente. E o espiritual, que é isso que nós estamos fazendo aqui, é buscar na Eucaristia, a oração do terço, é buscar nos fortalecer na fé, é um caminhar, é uma luta constante a nossa vida até o dia da gente ir. Nós podemos falar, né, estamos falando muito do Padre Jonas, do Monsenhor Jonas Habib, que também veio na luta do dia a dia, e ele fala do louvor, ele fala de não se entregar, passou por momentos difíceis. Quantos santos na nossa história passou por momentos difíceis? Estava vendo o padre colocando ontem sobre Santa Teresa d'Ávila, e ela passava por uma aridez, aquele momento que parece que você reza inocente, você faz, você fica meio perdida até de você mesmo, mas você tem que estar firme na fé. E muitas vezes Deus permite para a gente se fortalecer, para a gente também cuidar, para a gente também ser testemunho para o outro. Aí são eles assim, o que Deus quer, situações que Deus quer para cada um. O importante é a gente buscar. A Lúcia também falou algo importante, a alegria é no Senhor. A alegria do Senhor que é a nossa força. E a depressão, ela gera, gente, muitas questões difíceis. Gera suicídio, gera morte, gera uma doença que eu conheço pessoas que têm 30 anos que estão em depressão. E ela vai acumulando mágoas, vai acumulando ressentimentos, não vai conseguindo sair daquele lugar. 30 anos que está com medicações fortes e o organismo vai acostumando com as medicações, e aí você tem que aumentar a dose. Né? É importante a gente também dar esses passos para sair daquela situação. Falo muito que a depressão é como se, principalmente no início, você vai nadando contra a maré. Você vai, parece que você não sai do lugar. Né? Então desgasta, um pouquinho que você faz parece que você cansa. É onde a gente tem que ter o apoio da família, o apoio da comunidade, o apoio de Deus, mas lutar para sair. Uma hora você vai romper ali e vai conseguir sair. Conheço muitas pessoas que passaram momentos de depressão, né, violenta e saíram. E hoje está bem. E aquelas que permanecem. Então depende muito também do nosso jeito, do nosso querer. Eu quero, eu preciso. Um dos primeiros passos para a gente lidar com depressão, com ansiedade, com qualquer doença, primeiro é eu reconhecer. Se eu, por exemplo, estou com diabetes, adquiri, e eu negar isso vai só crescer dentro de mim. Né? Sou hipertensa, não, mas não faço nada. Nego. Então eu tenho que reconhecer, opa, eu não estou bem. Nossa, eu não estou dormindo direito, está vindo muita tristeza, ai, está me dando uma falta de ar, vai no médico, não é algo físico, aí você vê que é emocional. Então eu tenho que olhar para mim, eu tenho que falar, eu estou por um período de depressão ou muito ansiosa, às vezes devido a algo que está passando, mas eu preciso reconhecer e partir para a ação. O que eu vou fazer? Muitas pessoas também têm preconceito com psiquiatra. Nossa, não vou no psiquiatra de jeito nenhum. Por quê? Culturalmente a gente traz isso, é para louco. É porque antigamente tinha as clínicas psiquiátricas, era muito mais para as pessoas esquizofrênicas, para as pessoas que tinham outro tipo de doença, né? Uma psicose. E aí tinha os momentos de delírio, então pensava, tá louco.
Só que psiquiatra trata esse tipo de doença, mas é o que trata também de ansiedade, de depressão, é que trata também outros tipos de doença relacionada à emoção, relacionada à mente. Porque a gente não tem preconceito de ir no gastro quando está com queimação no estômago. A gente não tem preconceito de ir no cardiologista quando eu estou sentindo algo no coração, não, eu vou no cardiologista. E o psiquiatra é o médico para lidar com isso. Vai no neurologista, que também tem a capacidade, mas o psiquiatra ele sabe tratar a dose certa para a depressão. Por quê? Tanto a depressão quanto a ansiedade, a gente vai na nossa mente, nós temos os neurotransmissores cerebrais e ele entra em desequilíbrio. É como se tivesse tudo assim e de repente houve um desequilíbrio. Seja por uma situação que você viveu, seja por um estresse muito grande, algo entrou em desequilíbrio. E isso é químico. Então eu preciso agir com substância química para ajudar a reajustar. E o tratamento psiquiátrico, as pessoas não têm muita paciência também. O que ela faz? Nós temos o período de ajuste da medicação, que é 2, 3 meses. É como se eu tivesse, por exemplo, eu estou com depressão, vou na psiquiatra, você vai tomar essa medicação. Os 15 a 20 primeiros dias, até primeiro mês, é uma adaptação. Às vezes você vai sentir um mal-estar, um estômago ruim, depende de cada pessoa. Mas isso vai passar. Primeira pessoa às vezes não tem paciência, que só está me fazendo mal. Segundo, terceiro dia, já quer parar de tomar. Ou então passa por aquilo, aí a hora que fica na manutenção da medicação, que é depois dos 2, 3 meses, você tem que ficar uns 6 a 8 meses ainda de manutenção, que é essa estabilidade para o seu neurotransmissor cerebral ler que ajustou, colei, isso aqui, tá tudo certo. Depois ir fazendo o desmame, que também não é de uma hora para outra. É também 2, 3 meses para ir diminuindo, para você mandar aquela ordem para o cérebro, fica quietinho aí, tá tudo ok, podemos sair, você vai continuar bem, tá? O que acontece? Passa os 3 primeiros meses, 4, nossa, eu tô ótima, não preciso dessa medicação mais não. Só que ainda não ajustou, o cérebro ainda está lendo aquilo, que é dentro do sistema nervoso simpático, parasimpático ali, que vai agindo no nosso organismo. A pessoa para, fica um período bom, depois recai. E tem também que a gente também não pode ficar só com a medicação. Tem também a psicoterapia, que é importante. Por quê? O químico, a medicação, ele vai agir ali, no sintoma, no químico, vai ajudar? Sim. Mas você não vai mudar, que aí é comportamental, o que me levou a ter aquele sintoma. Seja de depressão, seja de ansiedade, seja de algum outro problemas emocional, seja uma doença psicossomática, que o nosso corpo vai agindo ali. Então eu preciso mudar o meu comportamento, porque aí quando eu tirar a medicação, eu também já mudei a maneira de enxergar, de pensar, de resolver aquelas questões internas que estão ali comigo. E aí posso tirar lá na frente que eu não vou ter mais essa recaída. Porque acontece muito, a pessoa, não preciso não de terapia não, porque eu já melhorei. Aí faz todo o tratamento certinho. Passa 1 ano, 2 anos, vai de novo, começa de novo. E fica nesse efeito, volta, mas não se resolveu internamente. A psicoterapia ela é importante para isso.
Tem o momento que precisa de algo que você está vivendo na vida, que não precisou tomar o remédio, né? Um nível de ansiedade que veio por uma situação que você passou, e a psicoterapia ajuda, não precisa tomar o remédio. E tem aqueles casos que necessitam da medicação. E isso Deus deixou. Eclesiástico fala de médicos e medicinas. E nós temos hoje um estudo muito grande, graças a Deus, dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, na medicina, houve um avanço também muito grande. Como houve na tecnologia, até as medicações, elas não são mais iguais antigamente. Porque antigamente o povo tinha medo mesmo, porque ela dopava muito, eram remédios fortes. Hoje não. Hoje tem a dosagem adequada, hoje não. Tem pessoas que tomam e ninguém nem percebe que ela está tomando aquela medicação. É porque faz bem, faz parte daquele tratamento. Então eu coloquei assim que as doenças são dores, as doenças emocionais, são dores e reações físicas vindo da mente, vindo também, gente, da nossa história de vida. Nós temos ali também a nossa história de vida e temos aquelas crenças, temos tudo que a gente internaliza, que vem, que em algum momento vai emergir. E hoje eu atendo família, atendo criança, atendo adolescente, atendo adulto, muitas crianças. Esse ano eu atendi muito adolescente. Houve um aumento muito significativo após pandemia de doenças emocionais, né, Alexandra? De depressão, principalmente ansiedade e pânico, medo. O que está por trás da ansiedade? Medo. O que é uma ansiedade? A ansiedade é uma emoção também. Então nós temos as emoções do medo, da raiva, da tristeza. Ansiedade todo mundo tem. Se alguém chegar para mim e falar, Viviane, eu vim aqui porque eu quero que você tire essa ansiedade de mim. Não tem como tirar a ansiedade. Ansiedade nós vamos ter, nós temos que aprender a lidar com ela. Porque a ansiedade desde pequenininho, vai chegar perto do Natal, a criança fica toda ansiosa, querendo presente, né? Se você fala que vai fazer uma viagem, ai, que dia que vai ser? Quantos dias é hoje? Amanhã? Né? Ansiedade. Ansiedade por um trabalho novo, ansiedade por algo que a gente está ali esperando tanto tempo e vai ter. Tem ansiedade que é de algo positivo e tem ansiedade que é de algo negativo. Que é a ansiedade que vai gerando preocupação e aquela preocupação vai aumentando. E a ansiedade está muito ligada a isso, a preocupação. Eu falo assim que Jesus, né, acho que é Mateus 22, ou é Lucas 22, que fala das vãs preocupações. Então o Senhor fala ali na palavra, ele deu a receita da ansiedade, que é, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Né? Ele ainda fala, cada dia terá a sua própria preocupação, porque ele sabe que no outro dia vai ter uma preocupação. Então vive o de hoje. Viver o hoje. Viver o hoje é uma dica muito importante para a gente ter qualidade de vida. O que eu tenho hoje? Hoje eu tenho isso. Eu vou preocupar com isso, tem que pagar isso, tem que resolver isso aqui. Amanhã eu vejo. O nível de ansiedade vai abaixar. A gente vai aprendendo a lidar com ela. A ansiedade e os transtornos de ansiedade são um conjunto de doenças psiquiátricas marcadas pelas sensações de angústia, insegurança, pela preocupação excessiva ou constante de algo negativo que vai acontecer. Aí fala, Viviane, ansiedade, transtorno de ansiedade, é tudo igual? Não, nós temos a ansiedade, que é essa mais natural da vida, normal, que a gente vai tendo,
né? Ansiedade quando a gente preocupa, quando vai chegar perto do aniversário que eu estou arrumando, aí eu fico ansiosa. Essa é uma ansiedade mais normal, natural na vida, que também é importante a gente aprender a viver sempre o hoje para aquilo não alterar. O transtorno de ansiedade é aquela pessoa que sempre vive ansiosa, que aquilo ali causa nela, né, às vezes taquicardia, né, soa frio, aquela pessoa que vai ter sensações constantes de angústia, de insegurança, aquela pessoa que muitas vezes já vai caminhando para o pânico, porque uma coisa vai puxando a outra, viu? Aí eu sou ansiosa, aí eu pego na mãozinha do pânico, aí o povo pega um pouquinho na mãozinha da depressão e vai pegando, vai puxando se eu não cuidar. Se eu não olhar para mim, nossa, eu sou ansiosa, tá? Algo que eu falo muito para os meus pacientes também. Não aproprie disso. A ansiedade está aí. Não, eu sou ansiosa, sou muito ansiosa, sempre fui assim, como se eu sempre... E senta naquele lugar e não sai. É igual a depressão também, que às vezes, não, eu sou depressiva, tem 30 anos, sentei ali no lugar da depressão, não sai daquele lugar. Não, eu vou fazer de tudo para sair desse lugar. Vou sair desse lugar, vou para outro, vou andar. Às vezes eu preciso de ajuda de alguém, que são nossos recursos externos, né? A família, um profissional da saúde, a medicação, atividade física. Eu vou caminhar para sair daquele estado. E aí muitas vezes a pessoa precisa realmente ir no psiquiatra para tomar aquela medicação quando está nesse transtorno de ansiedade, quando está numa depressão maior. Porque às vezes você está com um humor deprimido, mas não está com uma depressão. São momentos que a gente tem aquela baixa, mas eu não estou ainda naquele estado de depressão, mas eu estou com um pezinho lá. Então eu tenho que cuidar. Eu tenho que já, quanto antes eu perceber, eu vou conseguir sair daquela situação. Porque quando a mente sofre, o organismo como um todo pode ficar também predisposto a desenvolver essas doenças. E a depressão? A depressão é um transtorno psiquiátrico caracterizado pela alteração do humor, redução de energia, baixa estima, né, tristeza prolongada e profunda, diminuição do interesse por atividades que eram prazerosas para o indivíduo. A pessoa vai perdendo o interesse, a pessoa vai entrando como se fosse num casulo ali, vai se fechando, não quer ir para lugar nenhum, não tem interesse mais em nada, uma tristeza prolongada e profunda. É diferente de um momento que eu fico triste. Ah, hoje eu estou triste porque aconteceu isso. Ah, hoje eu não amanheci muito bem. Mas chega no final da tarde ou no outro dia, estou boa. São as oscilações do humor que o ser humano tem, mas não é depressão. Tá? Então a gente tem que saber também diferenciar isso. Porque senão qualquer coisa, não, eu estou deprimida, eu sou deprimida. E ainda tem, muitas vezes, principalmente esses que ficam muitos anos, de uma pessoa falou para mim, né, no consultório, parece que eu acho que se eu sair da depressão, eu não vou ter a atenção que eu tenho. Aí a gente fala, né, do ganho secundário com a doença. Se eu sair da depressão, eu vou ter que fazer tanta coisa. Né? Então acaba que eu tenho um ganho por trás. Aí eu falei, já tem, né, uns 25 anos que você está aí nesse lugar. Na medicação. Então vamos, fácil não é. Fácil não é.
mas é possível. Mas Deus dá forças. Vamos caminhar, vamos resolver, vamos enfrentar. Tanto que para você vencer uma depressão, vencer os medos, vencer a ansiedade, eu preciso enfrentar. Que medo é esse que eu tenho? Deixa eu enfrentar ele. E aí eu vou vendo, às vezes eu via ele desse tamanho, eu vou vendo ele diminuindo, falo, nossa, olha aqui, consegui. Porque quando você está naquele momento, você não enxerga mesmo direito. Né? E tem pessoas que entram, não, eu estou sentindo que eu estou assim, não vou ficar desse jeito não, e rapidinho, né? Teve uma pessoa que chegou e muito ansioso porque aconteceu algo, e na vida, assim, aquela ansiedade, não vou tomar medicação, falei, então tá, então vamos, você vai vir aqui 2 vezes na semana e vamos junto. E foi assim, 2 meses, graças a Deus, passou, tá bem, né? Quando some eu falo, tá bem, sumi, não é porque você tá bem, porque quando não tá, aparece, né? Graças a Deus que sumiu. E assim, geralmente, homens, eles têm uma racionalidade maior. Então ele coloca uma coisa na cabeça, põe um objetivo e vai. A mulher é mais sentimental, ela envolve, às vezes ela é mais, demora mais sair desse estado, tá? Tô falando geralmente, viu? Não tô colocando regra certinho não. Mas por toda a experiência que eu já tenho, por tudo que a gente vai vendo, né? Então, aí até de acordo aqui com a OMS, fala que mais de 300, principalmente depois da pandemia, 300 milhões de pessoas sofrem com depressão. Isso, gente, não é só adulto, tá? Toda classe social, qualquer idade, qualquer raça. E a maioria são mulheres. Justamente porque a gente, como mulher, sofre mais emocionalmente. A sensibilidade também é maior. E tem a questão hormonal também, que a mulher tem, que o homem também não tem, tá? Que mexe muito, tanto que quando a pessoa, antes, né, quando tá de TPM, que fala, né, antes de vir o ciclo menstrual, tem umas que fica mais triste, né, outras que ficam mais agitada, nervosa, hormonalmente isso age no organismo, né? Então, por isso também que tem outra questão. Ah, Viviane, né? A depressão é comum em todo mundo, não é? A depressão existe, tá aí, suscetível a todos. Mas 40% da possibilidade de desenvolver a depressão é caso haja histórico familiar na família e geneticamente também. Por exemplo, se eu tenho na minha família, a minha avó já teve depressão, né? Minha mãe já teve depressão, eu tenho tio que tem depressão, irmão que tem depressão, então já tem na minha família algo que vem geneticamente. Então eu preciso estar mais atenta a isso. Se tem um baque que aconteceu e aí eu posso desenvolver uma depressão, ter uma probabilidade maior do que outra pessoa que não tem geneticamente, passando às vezes a mesma situação que eu passo. Então isso é muito relativo de cada um. Outras pessoas também que são mais melancólicas, né, tem mais o temperamento melancólico, ela tem a tendência maior também a ser depressiva. Por quê? Porque a melancolia, ela volta muito para o passado, ela tem dificuldade de abandonar o passado. Ela, qualquer coisa ela fica lembrando, mas olha como eu sofri aquela época, ela fica com o pé lá atrás. Isso também nos leva a ter uma depressão. Por isso que é importante, eu aprendi muito com São Padre Pio, né? O meu passado está na misericórdia de Deus. O meu presente está no amor de Deus. O meu futuro está na providência de Deus. Falo que é outra receita para a depressão e ansiedade. Viver o hoje, o presente, o passado. O que eu posso fazer? Aprender com ele, perdoar ele. E é até importante a gente amar o nosso passado, a nossa história.
aprender com ela, né? Mas não tem como eu ficar remoendo o passado. Isso vai me fazer mal. Isso é um passo para eu entrar ali naquela depressão também. Então temos que estar ali, tendo esse cuidado. A gente saber também, dentro da nossa família, dentro da nossa casa, assim, dentro da nossa árvore genealógica, né? Essa questão genética também é importante para nos ajudar. Fala, opa, tem que ficar ali com a luzinha, vamos, acesa, não vou deixar, não vou caminhar para sair, porque senão eu entro naquilo ali. E nós temos meios sim, mas depressão não tem cura não, tem sim. Depressão tem cura. Se eu fizer o tratamento certinho, mergulhar ali dentro de mim, me resolver, eu vou conseguir ser curada sim. Agora tem que ter o esforço. Eu falo assim, até lá no consultório, olha, você está vendo aqui, tem alguma varinha mágica? Não tem. Então nós vamos juntos, mas precisa de passo a passo. Agora cada pessoa tem seu processo. Cada pessoa tem a sua maneira ali para agir. E é importante a gente buscar. Cada um tem seu tempo. Então tem uns que vão mais rápido, outros que vão mais devagar. É muito importante, tanto na ansiedade quanto na depressão, ter o apoio da família. Né? Tá ali, eu saber sim para a pessoa, eu estou com você. Às vezes eu não sei o que você está sentindo, o que você está passando, e até escutar, porque nós precisamos ter paciência, ter amor, acolher, porque às vezes ele vai repetir aquela história várias vezes. Você chega assim, você vê a pessoa vai vir reclamar, vai vir não sei o quê, mas nós temos que ter amor, às vezes ele não está conseguindo sair daquela situação. Então nós temos que estar ali, olha, vamos, deixa eu te dar dicas, sabe, empurrar um pouquinho quando precisa, vamos fazer isso, eu vou te pegar, vou fazer isso com você, vamos dar uma volta, né? Vamos na igreja, aquilo que você puder ajudar naquela pessoa, aquilo que ela gosta, começar a trazer ela também para o centro dela. O que você gosta? O que você, né? O que fica bom para você? Então certas pessoas vão perdendo. Uma vez perdendo assim o que gosta. Tem pessoas que você pergunta, o que você gosta? Minha do céu, não sei o que eu gosto. Já não sei. Eu me perco de mim. Então eu tenho que voltar. Vai vendo o que te agrada. E tem aquelas também, vamos supor, eu acompanhei uma senhora que perdeu o filho de acidente, né? Ele tinha 33 anos. Estava com o neném recém-nascido. Então, assim, ela gostava muito antes de ir à feira, de fazer aquela comida. Então, ela já não ia mais, ela já não queria fazer comida, ela já, né? Foi algo que aconteceu. Não foi uma depressão, às vezes, do nada, né? Então, para você sair, até voltar, ela não conseguia sozinha. Então, pega seu neto, vai com ele, então. Tem que chamar, às vezes, a família. Olha, ela gostava tanto de fazer isso, volta. As primeiras vezes, você vai sem querer, você vai assim, fica um pouquinho, volta, às vezes não dá conta, tem que ter essa paciência também. Principalmente quem está com nível de ansiedade muito grande, que gera o pânico, né? Às vezes ele não consegue, está em muito lugar, a pessoa não consegue. Vai dando um tempo, ela fica doidinha para ir embora. Tem que ter paciência com as pessoas. Né, tem que ter aquele amor nesse período. Nós temos que ajudá-la a caminhar, a voltar para aquele eixo, aquele tudo como ela estava, aquilo que ela gostava. Uma das coisas também que ajuda muito, tanto a depressão quanto a ansiedade, é a atividade física. Né? Eu particularmente não gosto de atividade física, mas é importante. Por quê? Porque ela também libera ali, dentro dos neurotransmissores cerebrais, serotonina, nível de cortisol, ela vai equilibrando ali dentro da gente. Então é importante, então eu falo assim, principalmente quem está com depressão, faz atividade física, se possível caminhada ao ar livre, né?
Aqui tem tanta praça, Goiânia, né? Então, assim, numa praça, você vê, para tomar água de coco, né? Vai passear, até cachorro ajuda, né? Não é aquele principal, mas às vezes a pessoa está só, dá um cachorrinho para aquela pessoa, a pessoa ali tem alguém o que cuidar, ver o que foi que tirou aquela pessoa ali também do eixo. Então, atividade física é importante, né? O tratamento psiquiátrico e químico também é importante para auxílio da depressão. Fazer coisas que as pessoas gostam, um lazer, uma atividade também é importante. E eu já me deparei também com várias pessoas, porque tem gente que pensa assim, nossa, a Lúcia é tão calma, né? Você olha a pessoa tão calma, tão tranquila. A própria pessoa fala, Viviane, eu nunca pensei que eu ia ter pânico. Eu sou tranquila, sou calma. Mas como ela estava absorvendo aquilo ali, de repente, numa noite ela acorda com taquicardia, ela acorda, né, muito ansiosa, ela começa a frio, ela começa a ficar aquela agitação interna. Então não é só pessoas que são agitadas, que falam, aquela ali está muito ansiosa, é agitada. Não é só. Por isso que é importante você se conhecer, você perceber, porque vem, às vezes eu aguento tanta situação, hora que passa aquela situação que parece que seu organismo sente. Mas aí você vai também buscar esse tratamento. Né? Algumas dicas também para como lidar com a ansiedade. Né? Então, primeiro eu falo a questão de viver o hoje. Né? Esteja presente. O que é esteja presente? Em qualquer situação que você for, por exemplo, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu não estou aqui com a minha cabeça lá na minha casa, lá com meus netos, lá no meu trabalho, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo, isso só vai gerar ansiedade. Então, se eu estou aqui, eu estou aqui. Se eu estou numa aula, eu estou na aula. Então, começar a estar aonde, naquele presente, naquele momento que você está naquela hora e não deixar a sua mente ir para outros lugares. Eu costumo falar e ensinar, até dentro da comportamental, o primeiro pensamento que nós temos é automático. Ele vem. O que é automático? Eu não tenho controle. Então ele vem de acordo com meus medos, de acordo com o que eu estou pensando. Tem pensamentos automáticos ótimos, legais, que nos ajudam, e tem aqueles que não ajudam, que estão muito ligados a fantasias e aos medos. A ansiedade gera o transtorno, é muita questão do pensamento, onde a minha mente vai, que é aquela questão, e se? Nossa, meu filho vai viajar, e se acontecer um acidente? E se ele escorregar? E se chover? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E a fantasia vai crescendo. E o que cresce? Aquilo que eu alimento. Se eu for na onda desse primeiro pensamento, eu não sei nem onde eu vou parar. O segundo pensamento, eu controlo. Eu tenho que pôr esse segundo pensamento, de acordo com a realidade. Por exemplo, pegar esse exemplo, meu filho vai viajar, eu tenho muito medo de acidente. Tá, meu filho vai viajar, mas Deus vai estar com ele, eu creio em Deus, eu confio, vai dar tudo certo, deixa eu fazer outras coisas. Eu não alimento aquilo. Dentro do real, né, uma situação que está passando, então eu trago o real, tá? Qual outra maneira que você pode pensar? Você vai falar isso para você, qual outra maneira que eu vou pensar? Primeiro, eu confio em Deus. Segundo, quem tem controle de tudo aqui, gente? Ninguém tem controle de nada, não. Parece que está nas minhas mãos. E isso gera um transtorno de ansiedade maior, eu querer controlar tudo. Quando a pessoa percebeu, gente, eu controlo o quê? Eu não controlo nada. Então, deixar nas mãos de Deus, confiar, vou fazer o que eu tenho que fazer, não vou ficar alimentando aquele pensamento. Tem os pensamentos persistentes. Você vai, desfoca, ele volta, desfoca, ele volta. Mas eu vou, quanto mais ele volta, mais eu também vou trabalhar em cima dele. Não vou me render. Aí a segunda vez, a terceira vez, já não vai voltar tanto mais.
Porque nós estamos educando o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é inteligente e graças a Deus ele é dinâmico. Mas ele aprende conforme as nossas, o dia a dia, as nossas crenças, aquilo que eu acredito, ele aprende. Então muitas vezes eu tenho que reeducá-lo. Então aquele que a vida inteira ficou, nossa, eu preocupo demais, eu vou ter que reeducar ele. Então também tem um tempo para eu também estar ali falando para o meu cérebro, não é assim, vamos fazer desse jeito. E ele aprende. Quantas pessoas eu vejo assim, adolescente, criança, fala, tia, eu fiz isso na hora da prova, que eu fiquei, não, eu estudei, vou fazer o que eu consigo. E eu estou muito melhor, porque educou a sua mente. Que antes era, não vou dar conta, e dá crise de ansiedade, e na hora da prova passa mal, de quê? Medo que está por trás. Então a gente vai resolvendo isso. Hoje fala, nossa, os pensamentos me ajudou demais. Então são coisas que a gente pode fazer no dia a dia. São as mudanças de pensamento, viver o hoje, exercitar, Outra coisa, mudar a visão, mudar o olhar da situação. Eu posso enxergar algo muito, terrível e posso enxergar algo, não vai ser desse jeito não. Deixa eu mudar a visão diante daquela situação. De que maneira eu posso olhar isso aqui que eu estou vivendo? Deixa eu pegar como aprendizado, deixa eu pegar isso aqui para me ajudar depois. Isso tudo diminui a ansiedade. Tá? Outro ponto, dormir bem. Dentro da neurociência, hoje já está estudando muito a importância do sono, da gente ter uma qualidade de sono melhor. Nós somos muito suscetíveis a telas hoje. É tela do computador, é tela de celular, tela de televisão, é muita informação e a nossa mente fica acelerada. Isso também gera ansiedade, isso também acaba que pode ali gerar a depressão da pessoa. Então, você ter um sono de qualidade, que a gente fala sono REM, ajuda muito em tudo, na nossa saúde, tá? Em todos os sentidos. Procurar, tanto que pedem assim, fazer higiene do sono, 1-2 horas antes, não mexer com televisão, com celular, Você pode até ler alguma coisa, ou ficar bem, colocar uma musiquinha, algo que vai te ajudar ali. Tá? Isso assim, gente, até passou do tempo, eu estou dando uma pincelada, que se eu fosse falar, tinha que falar um dia só de depressão, um dia, dá para ser seminários disso. Então, algumas dicas para ficar bem também da saúde física, emocional e espiritual. Sabemos que somos de Deus e que isso a gente possa, que eu estou um pouquinho que eu estou passando, vocês possam ajudar também outras pessoas. Sabe que tem jeito, porque uma das coisas que eu escuto muito é como se, pronto, minha vida acabou, não tem jeito. Aí vem, eu quero é morrer. A pessoa não quer morrer, ela quer sair daquela dor, ela quer sair daquela situação, ela quer sair daquilo que ela já não está dando conta mais. Então é importante a gente poder ajudar, a gente poder falar, calma, vai dar tudo certo, eu estou com você, eu te entendo. Por mais que às vezes fala assim, não é possível que ela ainda não caiu a ficha nisso, mas ela precisa, a gente poder acolher. Então vamos pedir a Deus, nesse momento, a graça dessa cura da história de vida, do corpo, da alma, da mente, que possamos ser abertos aos tratamentos, que possamos nesse momento que Jesus vem com todo o teu amor, acolher a cada um, libertar também todas essas doenças emocionais que atormentam, que paralisam, que muitas vezes também a pessoa que tem essa predestinação, o mal ainda usa isso. Que o Senhor possa ir libertando todas as falsas doenças também da nossa vida, nos dá entendimento, que o Espírito Santo venha
agir profundamente na nossa mente, no nosso intelecto, no sistema límbico das nossas emoções, reorganizando, reestruturando para uma saúde emocional bem, daquilo que Deus quer para nós, libertando de todos os medos, ansiedade que estão por trás das questões da nossa vida. Bendito e louvado seja. Que o Senhor haja no nosso temperamento, na nossa maneira de agir. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que possamos estar ligados e fortalecidos espiritualmente a Ele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.